Muito bem, meus amigos, Despertando a Consciência está no ar mais uma vez. Uma boa noite a todos, um bom dia para quem é de bom dia. Eu gostaria de anunciar para vocês que nós vamos continuar hoje estudando as leis relativas à felicidade, conforme postulou o nosso amigo Augusto Cury na sua belíssima obra As 10 Leis para a Felicidade, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem trazido aqui e que nós decidimos hoje fecharmos essa quinta lei e entrarmos na sexta lei, que é a lei que fala do gerenciamento da emoção, que foi considerada por todos aí como uma das mais difíceis, né? Uma das mais difíceis, porque ela, de fato, é muito difícil. Então, nós já consegui acessar aqui pelo celular e já estamos vendo aqui que já temos alguns amigos conosco, né? A Elaine Santana está aí, a nossa a Maria das Graças Santos, a nossa Zélia também está aí já. Muito boa noite para vocês. Para quem é de bom dia, quem está lá no Japão, tem gente que vem do Japão para cá, né? Para esses nós vamos dar bom dia e boa noite para quem está aqui no Brasil. Porque a diferença aqui é exatamente 12 horas. Nós estamos agora às 19h39, então isso que quer dizer que lá são 7h39 da manhã, lá onde eles estão. Então, o Augusto Cury vai terminar a quinta lei, que fala sobre o gerenciamento da emoção, dizendo que se a gente fugir das nossas dores emocionais, elas se tornarão um leão agressivo. Mas se a gente enfrentá-las com amor, carinho, com atenção, elas vão se transformar num animalzinho pet, quer dizer, um animalzinho de estimação. E a gente vai vendo que cada sofrimento, cada dor, não vai ser tão difícil assim de ser superada. Então, ele sugere que a gente critique no silêncio da nossa mente cada sofrimento, que a gente faça uma crítica, crítica aqui no sentido de analisar, tomar uma posição para poder enxergar o que realmente está fazendo mal para a gente. Estou vendo aqui que chegou aqui a Estela. Estela, hoje você chegou ao vivo, Estela, que bom. E estou vendo que chegou também Vera Lúcia. A Vera Lúcia também já está aqui conosco, né? E a Neide apareceu agora. Aí, a Neide Ferreira aí, lá do Japão. Bom dia, Neide. Seja bem-vinda. Então, a gente deve criticar no silêncio da nossa mente a cada uma das nossas dores. Porque a crítica no sentido de analisar, de observar, de dar uma certa atenção para que aquilo sirva não de dor, de sofrimento. Há uma diferença entre dor e sofrimento. A dor não dá para a gente evitar. A dor faz parte da vida e ela é uma maravilhosa, vamos dizer assim, professora que nos ensina a nos comportarmos diante das dificuldades. E o sofrimento é uma opção. Quando a gente não encara a dor de maneira inteligente e começa a não aceitar a dor e começa a querer brigar com ela. Quando a gente faz isso, essa dor vira sofrimento. Então, sofrimento é uma opção e dor é uma coisa que não há como evitar, não é? É inexorável na nossa vida. Então, se a gente criticar no silêncio cada sofrimento que tivermos, nós vamos transformar essa dor, que seria um leão a nos a rugir no nosso caminho e a nos fazer
ficar apavorado num animalzinho dócil e pet que vai nos acompanhar durante a nossa vida. E aí a gente deve criar uma proteção. E essa proteção, ela pode ser gerada pela não reação às ofensas. Nós vamos ser sempre ofendidos, alguém vai sempre ofender a gente, ou a gente vai se sentir ofendido. A melhor coisa que a gente pode fazer é não se sentir ofendido. Mas se a gente não consegue e se sente ofendido, não, é melhor não responder nada, não falar nada. É pensar primeiro no que é que vai falar. E depois que tiver definido o que que vai falar, aí sim falar alguma coisa ou não falar nada, que é a melhor forma de enfrentar a agressão é o silêncio, né? Então, pensar antes de reagir diante das ofensas, isso é uma sábia, é um sábio ensinamento que Augusto Cury dá para nós, para que nós possamos aprender. O Chico Xavier tinha a capacidade de fazer o seguinte: ele costumava dizer que ele não ficava ofendido com nada, ninguém ofendia ele. Ele não perdoava porque ele achava que ninguém teria o poder de fazê-lo sofrer. Então ele já perdoava as pessoas por antecipação. Essa é mais ou menos a atitude dos espíritos superiores na nossa vida. Nós fazemos uma porção de coisas que são inconsequentes e algumas muito consequentes, terríveis, que fazemos nas nossas andanças, mas a gente pode ter a capacidade de pensar que é melhor não dar atenção para as coisas que são negativas. E dar. Porque os espíritos superiores, o que é que eles fazem? Eles olham para nós assim, coitado, são as crianças, são infantis, não sabem, não estão sabendo nem o que estão falando, nem o que estão fazendo. Por isso que Jesus, quando estava no alto da cruz e foi apodado, foi sacrificado, foi ofendido, foi cuspido, foi ferido, foi pendurado na cruz, ele levou os olhos ao alto e disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, são as crianças tolas, estão matando a galinha dos ovos de ouro, né? Aquela história da historinha da pessoa que tinha uma galinha que botava ovos de ouro. Todo dia a galinha botava um ovo de ouro. E a pessoa foi ficando enriquecida com aquilo. E aí a pessoa disse assim, alguém chegou para ele e sugeriu, ó, se você pegar essa galinha, os ovos de ouro estão dentro dela. Você mata ela, que você vai pegar todos os ovos de uma vez. A pessoa pensou assim, será que vai dar certo isso? Eu vou fazer. E foi e fez. Matou a galinha. Só que quando abriu a galinha, não tinha ovo de ouro nenhum. Os ovos se tornavam de ouro à medida que a postura se processava. Então é a história do indivíduo que tinha uma galinha que botava ovos de ouro e ele matou a galinha dos ovos de ouro. Então, mais ou menos o que nós fizemos com Jesus. Nós sacrificamos aquele que veio nos ajudar, que veio nos trazer o ouro da espiritualidade para as nossas vidas. E nós o recebemos de maneira insólita, despreparada, agressiva, rude, bruta, e fizemos aquilo que não devíamos fazer, que foi matá-lo. Isso é uma coisa dolorosa, triste, né, que fizemos. Muito mais é o que a história nos relata. Então, é preciso que a gente governe bem a nossa emoção para ter esperança e brindar a vida e contemplar o belo, que é a primeira lei, né? A primeira lei é contemplar o belo. Mas não esquecer que a gente pode receber da natureza, do universo, os tijolos, a argamassa, a areia e o cimento. Mas quem vai fazer a construção somos nós mesmos.
Portanto, essa é a ideia que deve vigir em nossas vidas, para que a gente possa governar de maneira adequada a emoção e viver com sabedoria, né? Essa quinta lei é o fechamento da quinta lei, que é a lei do gerenciamento das emoções. Então, como a gente está fazendo isso muito devagar e está levando um tempo muito longo, eu queria lembrar a vocês que a primeira lei é a contemplação do belo. A segunda lei é o sono reparador, ao qual nós vamos voltar a falar. A terceira lei é fazer as coisas fora da agenda. A quarta é praticar exercícios físicos e ter uma alimentação saudável, né? A quinta é essa que nós terminamos agora, que é gerenciar a emoção. E nós vamos entrar na sexta lei, que é o gerenciamento dos pensamentos. Há muita gente fala assim: ah, eu falei essa coisa, eu fiz isso, eu fiz sem pensar. Não é verdade. Todos nós pensamos antes de fazer as coisas. Apenas não temos a consciência de que estamos pensando, né? Porque o pensamento é contínuo, o pensamento do ser humano é diferente dos animais. Os animais têm o pensamento sincopado, interrompido, e nós temos o pensamento contínuo. E quando nós somos abandonados pelo mundo, né, a gente sofre, mas a solidão é superável. O grande problema é quando a gente se abandona a si mesmo. Esse tipo de abandono, o abandono da pessoa por ela própria, esse é irrecuperável, é incurável, não tem forma de ser superado. E superar e gerenciar os pensamentos é capacitar a nós próprios, o eu que está em nós, né? Para que ele possa ser o autor da nossa própria história. Que nós não façamos da nossa história uma cópia da história de alguém. E nós teremos que governar a construção do nosso pensamento, porque é esse pensamento que habilita a nossa inteligência para que nós possamos compreender bem as coisas e construir uma saúde psíquica e física integral, completa. E é uma forma da gente, esse gerenciamento, é uma forma da gente se libertar para pensar pela sua própria cabeça e fora da caixa, né? Mas não ser escravo desse ou daquele pensamento. É uma preparação que devemos fazer, cada um de per si, si próprio, para se tornar o líder de si mesmo, o líder da sua própria vida. É deixar de ser um espectador da vida, deixa a banda passar, vê a vida passar, olha para lá, não olha para cá, para se tornar um verdadeiro artífice, um verdadeiro sair da poltrona, sair da acomodação e entrar no palco da vida, realizando alguma tarefa que seja meritória, que seja boa e que deixe um legado adiante de si. Então, é dizer, eu dirijo o script da minha própria vida. Eu sou o dirigente da minha vida. Eu não me permito que ser dirigido por alguém. Ninguém vai me dirigir a vida. Eu vou dirigir a minha própria vida. Por quê? Porque cada um de nós somos senhores dos nossos próprios pensamentos, e os pensamentos são geradores das atitudes. Primeiro vem o pensar, né? Depois vem o dizer, depois vem o fazer, né? Nessa ordem hierárquica das coisas. E raramente encontramos pessoas que sabem gerenciar os seus pensamentos. As pessoas deixam o pensamento fluir na sua cabeça de maneira aleatória. E às vezes até emite alguns pensamentos que nem seus são. Aquilo que captou de alguém, ou diretamente através de uma mídia social, através
da revista, do jornal, da televisão, ou mesmo captou inconscientemente, porque os pensamentos são ondas eletromagnéticas, são eletropsicomagnéticas que estão circulando na atmosfera e que nós captamos uns os pensamentos dos outros. E dependendo da maneira que a gente regula a nossa glândula pineal, que é uma glândula que está no meio do nosso cérebro, e permite que nós possamos nos comunicar uns com os outros, tanto encarnados quanto desencarnados, e encarnado com desencarnado, e desencarnado com encarnado, e encarnado com encarnado, e desencarnado com o próprio desencarnado, tudo é essa glândula. Ah, mas o espírito não tem mais o corpo, mas tem, vamos dizer assim, o duplo da glândula psíquica, que está no cérebro extrafísico de quem já desencarnou, de quem já perdeu o corpo. Então, a gente pode ligar essa glândula, essa chamada glândula pineal, nós podemos ligar, ou epífise também, né? Nós podemos ligar ela para cima ou para baixo, para onde a gente quiser. É como se fosse vamos dizer assim, um controle de um rádio que você liga e procura a estação X, Y, Z. E você pode captar a onda que você quiser. Então, através disso, você pode se comunicar e receber pensamentos nobres, pensamentos edificantes, coisas que possam servir para a construção da sua vida de maneira correta, de maneira adequada, ou pode captar pensamentos negativos, coisas que não são nada construtivas. Então, a lei que rege vamos dizer assim, o controle dos nossos pensamentos, gerenciamento dos nossos pensamentos, é uma lei que constitui um dos pilares para que a gente possa ter a vida feliz. A vida feliz só pode ser feliz se a gente conseguir gerenciar bem os pensamentos, especialmente os pensamentos inconscientes, porque quando Jesus diz assim, orai, vigiai o quê? O que é vigiar? Ficar olhando, olhando, espionando? Não. Vigiar, no sentido evangélico, é ficar atento para os pensamentos menos nobres que toda hora saem das nossas cabeças e vão circular e vão nos levar a produzir coisas que não vão ser positivas para nós. Nós sabemos que temos a psiquiatria e temos a psicologia, e elas não só pararam de investigar a atuação do eu como gerente da emoção, mas também se afastaram da parte mais importante do conhecimento humano, que é a vida espiritual. Porque um psiquiatra que tem a visão da vida espiritual, ele está 200 furos acima de um psiquiatra materialista. E um psicólogo também terá oportunidade de ser muito mais eficiente na sua atividade se ele for uma pessoa que tem a visão espiritual da vida. Não é visão espírita, não. Eu não estou aqui pregando espiritismo. Eu estou aqui pregando espiritualidade, que é para qualquer pessoa. Todos nós que estamos aqui somos seres espirituais. Queiramos ou não, acreditemos ou não, tenhamos essa visão clara na nossa mente ou não. Não há como a gente deixar de ser espírito sempre. E vamos continuar, mesmo quando o corpo falecer, nós vamos continuar seres espirituais, pensando, agindo e maquinando coisas que tem que ser, porque a gente tem que aprender a fazer coisas positivas. Então, a psiquiatria e a psicologia têm falhado um pouco nisso, porque têm esquecido essa parte. E o princípio do fenômeno da inteligência, que é uma coisa que ainda não ficou muito bem explicado, o que é inteligência na realidade? Eu costumo definir a inteligência
com uma capacidade de resolver problemas. E é, né? Mas as pessoas não sabem bem o que é inteligência, porque acham que a inteligência é uma secreção do cérebro. E não é, porque o seu cérebro para de funcionar, a memória extrafísica, o pensamento extrafísico, o raciocínio extrafísico permanece. Eu sempre relato o caso daquela senhora que teve uma parada cardiorrespiratória e ficou parada há muito tempo. E para poder ser entubada, para poder ser reavivada na condição física, tiveram que remover a dentadura dela. E para poder passar o tubo pela garganta para poder ventilar os pulmões. E quando ela acordou, ela depois, passado algum tempo, ela se queria minha dentadura. Não, mas nós não temos dentadura da senhora, não sabemos. Não, não, tem uma moça assim, tal assim, desse jeito, assim, descreveu a enfermeira. Ela me tirou a dentadura e botou na gaveta daquele carrinho ali, num carrinho de parada. Aí foram lá na gaveta, puxaram a gaveta, estava lá a dentadura envolvida em gás. Ela falou assim, mas como é que essa mulher sabe que se ela estava parada, estava na parada cardiorrespiratória, quer dizer, estava, vamos dizer assim, do ponto de vista físico, estava morta, como é que ela viu isso? Porque o raciocínio, a memória e a visão extrafísica permanece no ser espiritual que continua ali, ativo e vivo. Então, o Augusto Cury, ele vai dizer que pelo fato dele ter desenvolvido uma nova teoria da personalidade à luz da construção das cadeias dos pensamentos, ele não se preocupa com nada tanto como gerenciar essa construção. Que construção? A construção das cadeias de pensamentos, né? O mundo das ideias pode se tornar uma fonte de muita felicidade, de deleite, de agrado, de júbilo para todos nós, né? Ou de aflição se a gente usar mal esse recurso. Nós vamos parar aqui essa apresentação e vamos terminar a questão da nossa gerenciamento dos pensamentos. E nós vamos levar para uma próxima live. Quando nós vamos falar dos transtornos obsessivos. Aliás, se vocês quiserem, vocês vão encontrar no meu canal Jorge Pio. Não é esse canal que está aqui, é um outro canal. O canal chama-se Jorge Pio, está no YouTube. Lá tem uma série, se vocês digitarem assim, Jorge Pio no YouTube, Obsessão, vocês vão encontrar uma série enorme de palestras que eu fiz sobre o fenômeno obsessivo. Então, os transtornos obsessivos vão ser o motivo dos nossos estudos no próximo encontro que nós vamos ter. Nós queremos dar boa noite a vocês, agradecer por vocês estarem aqui. Eu estou vendo aqui que, além da Estela, da Neide, que foi as últimas das quais eu falei, nós temos aqui também a nossa querida Márcia, né? E a Aninha Pia mandou agora um coração para mim no WhatsApp. A Aninha Pia é minha filhinha, caçula. E eu queria falar com a Marieta Simões. A Marieta está encontrando dificuldade de ver o nome dela. Ela disse que está fazendo comentários aqui no nosso, na nossa plataforma, aqui nas lives. Ela, inclusive, printou uma live última que ela fez, que ela botou lá e disse que não tinha ninguém na live, não tinha ninguém fazendo comentário, e tinha uma porção de gente. E eu não sei o que está acontecendo. Eu vou depois pedir ao Carlos, o nosso programador aqui, o nosso gerente, para depois observar o que está acontecendo. Eu hoje, por exemplo, não estou vendo a Marieta. E daqui a pouco a Marieta é capaz de mandar para mim, assim, olha, eu estava lá, mas eu botei um comentário, mas não apareceu, né? Será que pode acontecer isso? Eu não sei, eu estou sem saber aqui. Então eu espero que essas coisas possam ser
reagiu, que eu não sei, aqui tem botaram uma coisa aqui que eu não sei o que que é. Muito bem, então, meus amigos, essa é a nossa mensagem de hoje e nós vamos continuar. E na sexta-feira nós vamos falar novamente de algumas coisas ligadas à saúde, mas eu vou falar ainda com respeito do psiquismo. Eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês sobre a questão da consciência, porque é o tema mãe dessas lives aqui, é a consciência que seja fique despertada para que a gente possa, né, ter uma ideia da saúde na prática diária, né? A saúde e a espiritualidade na prática diária, que é o tema de hoje, né? Saúde e espiritualidade na prática do dia a dia. A gente botar no dia a dia aquilo que a gente aprende aqui. Senão, se a gente não fizer isso, não vale a pena. Muito boa noite, durmam bem, observem o belo, durmam bem, façam as coisas fora da caixinha. Procurem não se preocupar com aquilo que é, com as coisas más que lhes desencaminham. Se você recebe um presente ruim, devolva para quem mandou. E vamos em frente, porque a vida é bela e é muito gostosa de ser vivida. Boa noite. Fiquem com Deus.